Olá pessoal, aqui é o Osmanito em mais um vídeo. E vocês sabem que o corpo governante da Torre de Vigia alega receber informações diretas de Jeová por meio do Espírito Santo. Entretanto, a Torre de Vigia já mudou suas doutrinas e ensinos mais de 330 vezes. Qualquer pessoa com um pouco de inteligência e raciocínio lógico irá achar esta declaração muito estranha. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 17, nós lemos que toda boa dádiva e todo presente perfeito vem de cima, desce do Pai das luzes celestes, o qual não muda como sombras inconstantes. Esta escritura quer basicamente dizer que quando Deus diz que algo é não, é não. E quando Deus diz que algo é sim, é porque é sim. Deus não muda como sombras inconstantes. Ao contrário, a liderança internacional das Testemunhas de Jeová, o corpo governante da Torre de Vigia, tem mudado as suas doutrinas de acordo com a sua conveniência. E ensinos que antes eram sim, hoje são não. E ensinos que antes eram não, hoje são sim. E eu tenho várias referências em vídeos que eu publiquei neste canal. Tire um tempo para conferir. Neste vídeo nós iremos analisar duas referências de publicações das Testemunhas de Jeová em mais uma destas mudanças de sim para não. Na revista A Sentinela, de 1º de outubro de 87, na página 10, nós temos uma imagem. Nesta imagem, nós notamos as mãos de Jeová. E as mãos de Jeová, elas seguram a sede mundial das Testemunhas de Jeová em Brooklyn, Nova York, a maior de todas as gráficas da Torre de Vigia. E note que nas gráficas da Sociedade Torre de Vigia, que estão nas mãos de Jeová, fluem milhões de publicações e elas vão para os salões do reino das Testemunhas de Jeová em todo o mundo. E de lá, estas publicações saem às mãos de publicadores das Testemunhas de Jeová para interessados que contatam de porta em porta. O que esta ilustração quer dizer? Basicamente, ela quer dizer que Jeová fornece informações à Sociedade Torre de Vigia e a Sociedade Torre de Vigia coloca estas informações de Jeová em publicações e as enviam aos salões do reino. E lá as Testemunhas de Jeová se alimentam com estas provisões ou este alimento espiritual que é considerado como vindo de Jeová por meio do Espírito Santo. Pois bem, na revista A Sentinela, 1º de junho de 1987, nós temos uma pergunta dos leitores na página 30 e 31. E nesta pergunta dos leitores, o assunto é o seguinte: a pergunta é sábio que o cristão ou a cristã cujo cônjuge faleceu continue sem se casar na esperança de serem reunidos no futuro? Então, qual era a dúvida das Testemunhas de Jeová na época? Uma vez que o Armagedon estava muito próximo e que
a ressurreição vem logo após o Armagedon, esta é a doutrina das testemunhas de Jeová. Não seria aconselhável os viúvos aguardarem a ressurreição que estava às portas, ao invés de se casar novamente, para que pudessem assim reatar o matrimônio com o cônjuge falecido, mas que seria recebido de volta na ressurreição? Pois bem, a Sociedade Torre de Vigia, orientada por Espírito Santo, respondeu esta pergunta às testemunhas de Jeová em dúvida. Deveriam esperar a ressurreição que estava às portas? Porque as testemunhas de Jeová pregavam que, na época, o Armagedon poderia chegar a qualquer instante. Estavam em 87 e, no máximo, em 1995, o Armagedon iria chegar. A ressurreição iria iniciar logo em seguida. Bom, nesta pergunta dos leitores na revista Sentinela de junho de 1987, a Torre de Vigia disse claramente que os ressuscitados não iriam mais se casar. E decidiram isso analisando a conversa que Jesus teve com os saduceus, que está em Mateus no capítulo 20. E nós nos lembramos desta ocasião em que Jesus conversou com os saduceus sobre a questão da ressurreição. Os saduceus não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em espírito e não acreditavam em anjos. Eles eram muito materialistas e faziam até gozações. Eles perguntaram para Jesus: Senhor, uma mulher casou com um homem e este homem veio a falecer. Então, segundo a lei, ela casou-se com o seu irmão, mas o irmão daquele homem também morreu, e ela casou com um terceiro irmão, e este morreu também. Em seguida, morreu também a mulher. Na ressurreição, esta mulher será esposa de qual dos homens? E Jesus responde aos saduceus dizendo que na ressurreição as pessoas serão como os anjos do céu, não casam nem são dados em casamento. Muito bem. Nesta publicação que eu acabei de citar, a Sociedade Torre de Vigia, analisando esta passagem, diz: alguns acharam que Jesus se referiu ali à ressurreição celestial, mas há motivos para se crer que sua resposta se refere à ressurreição terrestre do vindouro sistema de coisas. Quais os motivos para tal conceito? Aqueles que interrogaram Jesus não criam nele, nem sabiam de uma ressurreição celestial. Perguntaram sobre uma família judaica sob a lei. Então, como observamos aqui, a Sociedade Torre de Vigia disse claramente aos irmãos naquela época que as palavras de Jesus se referiam à ressurreição terrestre e que as pessoas que iriam ressuscitar, elas não se casariam nem seriam dadas em casamento. Então, desde aquela época, 1987 até 2014, as testemunhas de Jeová ensinavam e acreditavam que a pessoa que ressuscitasse não poderia mais casar. E assim as testemunhas de Jeová deixaram de pensar em esperar o Armagedon e a ressurreição para unir-se novamente com o cônjuge que havia perdido na morte. E na revista Sentinela, de 15 de agosto de 2014, isso tudo iria mudar. Veja só, foram aí cerca de 27 anos. Esta é a publicação que mudou o sim para não. Foram 27 anos acreditando que a ressurreição da qual Jesus
mencionou aos saduceus era uma ressurreição terrestre. Então, se você tem esta publicação aqui, que está na tela, você pode verificar as referências aí. Página 29, Sentinela de 15 de agosto de 2014. Observe. Uma pergunta dos leitores também. Jesus disse aos saduceus que os ressuscitados nem se casam, nem são dados em casamento. Será que ele estava se referindo à ressurreição terrestre? Note que o Espírito Santo, que supostamente orienta as testemunhas de Jeová, lá em 1987, disse que era a ressurreição terrestre. As pessoas que ressuscitassem para viver na terra não iriam mais se casar. Observe. Por muitos anos, nossas publicações disseram que as palavras de Jesus sobre a ressurreição e o casamento provavelmente se referiam à ressurreição terrestre e que os ressuscitados para viver no novo mundo, pelo visto, não se casariam. Isso foi o que eles ensinaram naquela época. Agora notem, em vista do que foi considerado, o que podemos concluir? É possível que as palavras de Jesus sobre o casamento e a ressurreição se apliquem à ressurreição celestial. Se esse for o caso, então suas palavras contêm alguns detalhes sobre os que são ressuscitados para viver no céu. Eles não se casam, não podem morrer e são, em certo sentido, como os anjos, criaturas espirituais que habitam o domínio espiritual. Observe outro quadro. Se Jesus estava realmente falando sobre a ressurreição celestial, então suas palavras não esclarecem a questão sobre se os ressuscitados para a vida na terra poderão ou não casar no novo mundo. Então fica aberta essa questão. Enquanto isso, sabemos que a Bíblia, sem dúvida, diz que a morte desfaz o vínculo entre marido e mulher. Assim, alguém viúvo não precisa se sentir culpado se decidir se casar de novo. Essa é uma decisão pessoal e aqueles que a tomam não devem ser criticados por buscarem o companheirismo achegado de um cônjuge. Então aqui a sociedade mudou novamente o seu conceito, que era sim e passou a ser não. Então, se alguém deseja esperar o cônjuge na ressurreição e ficar sem se casar, ele pode, porque a nova interpretação dá uma base para isso. E se ele desejar se casar novamente, a base bíblica também, não é? E no parágrafo seguinte, diz que é compreensível que tenhamos muitas perguntas sobre como será a vida no novo mundo. Em vez de fazermos especulações desnecessárias a respeito destas perguntas, tudo o que podemos fazer é esperar. E é interessante, né, que quem foi que fez estas especulações aí? Foram as testemunhas de Jeová? Não, eles fizeram uma pergunta. E a Sociedade Torre de Vigia, afirmando que era orientada pelo Espírito Santo, disse lá em 1987 que os ressuscitados não se casariam e que era a ressurreição terrestre. Mas agora, em 2014, eles mudam a doutrina. O sim agora é não. A ressurreição que Jesus mencionou não era a ressurreição terrestre, mas a ressurreição celestial. E os que serão ressuscitados para a suposta vida na terra poderão se casar sim, né? Então quem fez a especulação não foram as testemunhas de Jeová, mas foi a liderança internacional da Torre de Vigia, que afirma ser orientada por Espírito Santo, né? Simplesmente absurdo. Na Sentinela de 15 de abril de 1977, na encadernada, página 246, nós lemos: é assunto sério representar Deus e Cristo de um modo e depois achar que nosso entendimento dos principais ensinos e das doutrinas fundamentais das Escrituras estava errado. Os cristãos não podem vacilar, ser indecisos a respeito de ensinos fundamentais.
Que confiança se pode ter na sinceridade ou no critério de tais pessoas? Então vejam, queridos amigos, queridos irmãos testemunhas de Jeová, será que uma liderança que afirma ser orientada por Espírito Santo diz que algo é sim, e depois de muitos anos, no caso aí 27 anos, diz que é não, então mudou o sim para o não? Será que essa liderança é digna de confiança? O corpo governante não é orientado por Espírito Santo, porque o Espírito Santo não erra e nem pode fornecer orientação enganosa. Nós lembramos dos servos de Deus do passado: Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, os profetas e os próprios discípulos de Jesus Cristo receberam orientação direta de Deus por meio do Espírito Santo. E as orientações fornecidas pelo Espírito Santo eram fidedignas, eram verdadeiras. Não se tornaram um sim ou um não depois de alguns anos, depois de algumas décadas. Ao contrário do que acontece na organização do corpo governante da Torre de Vigia. Por isso, eu digo para você parar e pensar um pouco sobre este assunto. Eu incentivo você a assistir os outros vídeos do meu canal, a curtir este vídeo e guardar no seu celular, no seu tablet, no seu computador, baixar este vídeo e compartilhar com pessoas interessadas, enviar para uma testemunha de Jeová, para que ela possa pensar um pouquinho e raciocinar, porque na verdade ela está sendo enganada por uma liderança eclesiástica do primeiro mundo, acostumada a mentir e a enganar. Eu agradeço a sua atenção.